Professor, poderia fazer a análise morfossintática da frase "todos correram muito durante a maratona"? Mas é claro que eu faço. Como eu sempre oriento para vocês, iniciem os trabalhos pela análise morfológica, pois ela irá facilitar a sua vida no momento da análise sintática. A palavra todos se refere à terceira pessoa do discurso de maneira vaga, imprecisa e indefinida. Por isso, ela funciona morfologicamente como um pronome indefinido. Correram é uma palavra que expressa ação e está conjugada para indicar que essa ação certamente já aconteceu no passado. Por isso, ela é enquadrada na classe gramatical dos verbos. A palavra muito modifica o verbo para traduzir sobre o verbo uma ideia de intensidade. Por essa razão, muito funciona neste contexto como advérbio, é advérbio de intensidade. Lembrando que advérbio é palavra que modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio. Observem agora os papéis das palavras a e maratona no contexto. Maratona dá nome a uma prova de corrida. Se a palavra dá nome, ela é enquadrada na classe dos substantivos. Este a, que acompanha o substantivo para especificar a coisa nomeada pelo substantivo, funciona como um artigo. É um artigo definido. Só faltou a palavra durante. Se eu dissesse apenas "todos correram muito a maratona", ficaria estranho. O termo "a maratona" ficaria desconexo do restante da frase. Portanto, nós precisamos de uma palavra para ligar o termo "a maratona" ao termo precedente, de modo a estabelecer uma relação de sentido. Palavras que fazem essas conexões funcionam como preposição. Logo, durante, neste contexto, desempenha o papel morfológico de preposição. E como vocês são alunos do professor Márcio, neste momento da análise, vocês vão se lembrar que a junção de palavras cria expressões que também têm papel morfológico. A preposição, o artigo e o substantivo juntos, criam a expressão "durante a maratona", que modifica o verbo para exprimir o momento, o tempo em que a ação realizada pelo verbo se realiza. Por essa razão, a expressão "durante a maratona" é enquadrada morfologicamente como uma locução adverbial de tempo. Fechamos aqui a nossa análise morfológica. Agora faremos a análise sintática. A partir do verbo, perguntamos: quem correu muito durante a maratona? A resposta será todos. Fazemos então a nossa linha imaginária para separar o sujeito do predicado. O sujeito é a parte da oração sobre a qual dizemos alguma coisa, enquanto o predicado é a parte da oração que declara uma informação sobre o sujeito. Observem que o sujeito tem uma única palavra, que funciona como seu núcleo. Tendo o sujeito um único núcleo, ele deve ser classificado como sujeito simples. Vejamos agora a organização do predicado, que se estrutura a partir do verbo. Observem que este é um verbo que não exige complemento obrigatório. Poderíamos dizer apenas "todos correram". Pelo fato de este verbo não exigir complemento obrigatório, ele é chamado de verbo intransitivo. O que vem depois dele não é complemento obrigatório, objeto direto ou objeto indireto. É complemento circunstancial, adjunto adverbial. Depois do verbo aparece o advérbio de intensidade muito. Na morfologia, o muito é advérbio de intensidade. E na sintaxe, por se tratar de um termo que está junto do verbo, nós dizemos que ele é um adjunto adverbial. Um termo que vem junto do verbo para imprimir sobre o verbo a ideia de intensidade. Logo, muito funciona como adjunto adverbial de intensidade. Lembrem-se, o que é advérbio na morfologia funciona sintaticamente como adjunto adverbial. Por exemplo, vocês viram na análise morfológica que o termo "durante a maratona" é uma locução adverbial de tempo. A locução adverbial vai vir para a sintaxe como adjunto adverbial. Logo, sintaticamente, "durante a maratona" funciona como um adjunto adverbial de tempo. Vejam mais uma vez por que correram é verbo intransitivo, porque ele não vem seguido de complemento obrigatório. Não aparece objeto direto nem objeto indireto, mas apenas adjunto adverbial, que é complemento circunstancial do verbo. Complemento que nós podemos retirar
e não vai prejudicar em nada a estrutura sintática e semântica da frase. Poderíamos dizer tão somente, todos correram. Podemos ir além? Sempre podemos. Observem que o adjunto adverbial de tempo é formado por 3 palavras. Delas, qual é a mais importante? Que carrega a informação substancial. É o substantivo, que identificamos na análise morfológica. Portanto, maratona funciona sintaticamente dentro deste adjunto adverbial de tempo como seu núcleo. O artigo que acompanha o núcleo de um termo da oração desempenha o papel sintático de adjunto adnominal. E, finalmente, sobrou a preposição. Preposição não tem um papel sintático específico. Como ela serve para ligar termos da oração, ela pode ser chamada sintaticamente de conector ou articulador sintático. E para fecharmos com chave de ouro, só nos resta classificar o predicado fazendo as perguntinhas de sempre. Este predicado teve verbo de ligação? Não. Teve algum tipo de predicativo? Também não. Logo, nós temos aqui um predicado verbal. E assim fechamos a nossa análise sintática. Eu duvido que alguém te ensine isso dessa maneira. Segue o professor Márcio para saber mais língua portuguesa.